Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Simpósio DSM de Confinamento. Estamos aí numa série de simpósios. Meu nome é Tiago Sabella, eu sou gerente de ruminantes para a América Latina, de marketing, e estamos aqui hoje para falar de tecnologia, pessoal. O simpósio é uma série de eventos aí que nós estamos fazendo. Hoje já é o segundo evento. E hoje o grande tema é tecnologia, pessoal. Nós vamos falar de tecnologia para confinamento, que nós temos de mais moderno aí para incrementar a produtividade, incrementar a eficiência no confinamento. E teremos aí a presença do nosso diretor global de ruminantes, o Luiz Fernando Monteiro Tamassia, que vai tratar dessas tecnologias. Antes de convidar o Luiz, no entanto, eu gostaria de contar um pouquinho da DSM. A DSM é uma empresa baseada em ciência, que ela é guiada pelo objetivo, pelo propósito de tornar a vida das pessoas mais brilhantes, a vida tanto na parte de nutrição, de materiais, enfim, tornar a vida das pessoas mais sustentável e mais brilhante. E a DSM é uma empresa global de origem holandesa, né? Tem isso desde o nome da empresa, né? Com mais aí de 100 anos de criação. A DSM, Dutch State Mines, ela vem de minas estatais da Holanda para a extração de carvão mineral. E ao longo desses mais de 100 anos, aí, a DSM vem mudando seus ramos de atuação para atender o mercado e atender as demandas, né, da sociedade, do mercado. Enfim, e ela vem mudando a sua atuação para várias áreas. E hoje a gente está presente no mundo, na área de nutrição, na área de materiais, em vários segmentos. E a DSM tem aí em torno de 25 mil colaboradores em todo o globo, e os negócios das DSM geram em torno aí de 110 bilhões de euros anuais. E onde a gente está presente? A gente está presente no mundo inteiro. Temos aí mais de 46 plantas de mistura de suplementos nutricionais e também de síntese de tecnologias para a nutrição animal. E no Brasil a gente tem duas plantas de fabricação, uma fica em Pecém, outra fica aqui próximo de São Paulo, em Mairinque, e a gente conta também com mais de 9 centros de distribuição por todo o país. Mas a DSM está presente em todo o planeta aí, e hoje nós temos também os amigos da América Latina nos acompanhando. A DSM está em toda a América Latina, nós temos planta aí no México, nós temos na Costa Rica, no Uruguai, enfim. Temos vários prepostos aí em toda a América Latina. E os ramos de atuação da empresa. Hoje, como eu comentei, a gente tem dois grandes ramos de atuação, né? O primeiro deles que a gente destaca é o de ciências de materiais, e o outro grande ramo é de ciências da vida, né? Onde está presente a parte de nutrição animal, de nutrição infantil. Então a DSM é líder na produção de vitaminas, por exemplo, tanto para humanos quanto para animais, e também vários outros ingredientes esses para fazer alimentos, suplementos minerais e nutricionais para humanos e para animais. E nós estamos aqui, hoje nós vamos falar de nutrição animal. E o negócio de nutrição animal da DSM é em torno de 34% do nosso faturamento, né, da nossa atuação. Então é um negócio de extrema importância. Mas também tem a parte de ciência dos materiais. Na parte de ciências dos materiais existem plásticos de alta resistência, de alta qualidade, utilizados em eletrônicos, utilizados na área automotiva, enfim, tintas que são à base de água, que não deixam aí resíduos no ambiente, não fazem mal para as pessoas. Enfim, a nossa atuação é extremamente ampla. Mas hoje nós estamos aqui para falar do quê? De nutrição animal, né? E nisso entra a marca Tortuga. A DSM, em 2013, adquiriu a empresa Tortuga, a empresa líder de mercado no setor de ruminantes, e com isso a gente tem uma fusão extremamente interessante, porque a DSM sempre foi produtora de ingredientes, de tecnologias, e a DSM e a Tortuga muito forte em ruminantes. Então hoje nós temos a Tortuga como a marca da DSM e atuando aí no mercado de ruminantes em toda a América Latina. Então a gente atua tanto na parte de gado de corte, gado de leite, na parte de equinos, de ruminantes e de confinamento, que é o nosso grande tema de hoje. E no confinamento nós temos a linha Fosbov, a linha Fosbov Confinamento,
que conta com vários produtos para diferentes situações de manejo, diferentes tamanhos de exploração, mas sempre prezando pelo uso de tecnologia, pela eficiência do nosso cliente, para que no final das contas o nosso cliente tenha mais lucro. É esse o nosso objetivo. Então, nessa linha, a gente tem óleos essenciais, a gente tem enzimas, a gente tem o Raidi, que é aí a tecnologia D, que hoje o Luiz vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, a nossa estrutura hoje no Brasil, nós contamos aí com mais de 800 colaboradores no campo, entre técnicos, supervisores, a nossa equipe de venda. Quando a gente olha na América Latina, nós temos mais de 2.000 colaboradores por completo. Para quê? Para atender o mercado com toda essa gama de produtos que nós temos. Hoje nós temos desde os minerais Tortuga, né, da marca Tortuga, nós temos enzimas, nós temos eubióticos, que são aditivos aí que têm a função de substituir os antibióticos na dieta dos animais, as vitaminas, os carotenoides, enfim, é com certeza o portfólio mais amplo aí dentro da nutrição animal. Então hoje a gente conta com esse portfólio para atender todo o mercado, seja pasto, seja confinamento e seja leite. Então gostaria agora também de convidá-los a seguir-nos nas nossas redes sociais, né? Nós temos aí nosso Instagram, tortuga.dsm, da mesma forma temos aí o nosso Facebook e temos também o canal da Tortuga, uma marca DSM, no YouTube. Sigam aí nossas redes sociais e agora eu gostaria de convidar o Dr. Luiz Fernando aí para comentar um pouquinho, para falar um pouco das tecnologias para confinamento. Boa noite, Luiz. Olá, como é que vai? Olá, pessoal. Obrigado, Thiago, aí pela introdução, pelo convite. Para mim é um prazer enorme conversar com vocês hoje sobre um tema que para mim é fantástico, que é tecnologias para confinamento, né? O confinamento é uma área de produção que, com certeza, todos no Brasil, na América Latina que praticam estão envolvidos nisso. Tem muito orgulho, porque é uma atividade que envolve muita tecnologia, muito profissionalismo e muita oportunidade, né? E é bonito ver uma empresa como a DSM com tamanha abrangência no sistema produtivo e sempre colaborando para que a gente tenha cada vez mais a oportunidade de produzir mais e melhor carne. Bom, de qualquer maneira, hoje nós vamos tratar então do assunto de tecnologias para confinamento. Rapidamente eu vou passar para vocês aqui a agenda que nós vamos falar hoje. Eu vou mostrar rapidamente para vocês uma visão geral de mercado de confinamento no mundo, quem são os grandes players, a DSM e a Tortuga e a sustentabilidade, a nossa relação com essa preocupação. Vamos falar um pouco sobre fermentação ruminal e consumo de alimento, que são temas extremamente importantes para o sucesso de uma atividade de confinamento. Vamos falar um pouquinho sobre aditivos nutricionais. Depois a gente vai comentar sobre a parte de nutrição mineral, a importância de um dos maiores ingredientes de dietas de confinamento, que é o amido, e algumas outras tecnologias exatamente para poder fechar a oportunidade de manipular a fermentação ruminal e a melhoria de uso de nutrientes em prol de uma melhor eficiência na produção de carne em confinamento. E aí a gente termina com as considerações finais e aí a sessão de perguntas mais interativa. Vamos dar primeiro passo para conversar um pouco sobre onde estão os confinamentos no mundo e inserindo o Brasil nesse cenário. Obviamente, a gente sabe que Estados Unidos é um país muito importante no setor de confinamento. Se estima aí entre 20 e 25 milhões de cabeças confinadas em 2 giros por ano. O Brasil, entre 5,2 e 5 milhões e meio de cabeças, depende da estatística, mas é mais ou menos nessa linha aí, próximo de 5 milhões e meio de cabeças, né? A gente tem outros países também bastante importantes no setor de confinamento. A Argentina, algumas estatísticas chegam a nos mostrar entre 6,5 e 7 milhões de cabeças. A Austrália é um importante player, e aí a gente começa a ter algumas diferenças interessantes para comentar. Eu tive o ano passado visitando alguns confinamentos na China e participando de um simpósio nacional de gado e corte, onde nessa discussão, em 3 dias de evento,
e com todo um consenso dos especialistas locais, a gente conseguiu estimar que a China hoje vai ter ao redor de 5 milhões de cabeças confinadas. Ou seja, a China passa a ser um importante player no mercado de confinamento e grande parte desse gado confinado, da raça principalmente Angus, Angus, Red e Black, e também cimental, são importados animais vivos da Austrália. Então, é um cenário um pouco particular. E a Europa também tem ao redor de 20 milhões de cabeças confinadas, mas também muito particular, porque tem países com pequeno volume de gado ou confinamentos de pequeno porte e de uma característica muito particular, que muitas vezes é só a terminação ou, às vezes, animais que vão para confinamento durante o período de inverno somente, etc. Mas são animais que são arraçoados. Ao todo, a gente estima que no mundo inteiro deve ter ao redor de 60 milhões de cabeças confinadas. Isso é muito importante para a gente enxergar a nossa perspectiva, e o Brasil é um dos maiores players de confinamento, com certeza, e com potencial de crescimento tremendo. E isso nos abre muitas oportunidades, seja de produzir e seja de comercializar carne na exportação. Rapidamente, eu gostaria de citar isso, a gente nunca pode deixar de lembrar que a gente tem que ter uma preocupação não só com produzir mais e melhor, mas também de uma maneira mais segura e sustentável. A DSM, a Tortuga, está comprometida profundamente com essa preocupação. Nós estamos trabalhando não só no sentido de melhorar a performance do animal, de produzir mais carcaça, de produzir um bom acabamento de carcaça, animais com potencial de marmoreio, melhor lucratividade para o produtor, gerando oportunidades para o Brasil, para comércio interno de carne de qualidade e comércio exterior também, mas a gente está preocupado com reduzir as contaminações ambientais, reduzir a excreção de minerais no solo e contaminação de água. A gente está preocupado em fazer o melhor uso possível dos recursos utilizados na alimentação dos animais. Tudo isso é computado na relação de sustentabilidade. Então, a gente está muito, muito, muito preocupado em atuar não só na parte de performance, mas também na preocupação global, que a gente tem que estar sempre à frente como um dos maiores produtores de carne e da situação mais sustentável possível nesse sistema de produção. No final, o que a gente tem, né? A gente tem o setor de confinamento crescendo, com uma demanda crescente, com várias preocupações e necessidades, onde a gente conclui que o confinamento é, hoje, o setor de produção de carne bovina mais tecnológico e que exige mais performance, eficiência e profissionalismo. Não há espaço mais para quem produz por intuito ou por intuição. Não há mais espaço para isso. A atividade de confinamento ela requer gestão muito precisa, preocupações importantes dentro do sistema de produção, gestão de pessoas, oportunidade de compra, venda. Então, é uma atividade que exige muito profissionalismo. A gente considera que aqui é a Olimpíada da produção de carne bovina. Então, é uma atividade extremamente profissional e de alta performance. Muito bem, mas que tipo de preocupações ou de oportunidades a gente pode começar a olhar? Vamos começar pelo principal, pela coisa mais linda que o bovino tem, que é a capacidade de transformar alimentos que normalmente não são utilizados por outras espécies animais e até mesmo por nós humanos, em alimento para nós de altíssima qualidade, e tudo isso começa a partir do rumen. O rumen é a grande câmara de fermentação onde se transformam muitos dos alimentos em energia, em proteína de alto valor biológico para ser, na sequência, transformado em carne, gordura e tudo mais. Então, o rumen é uma grande câmara com uma coleção imensa de micro-organismos. Esses micro-organismos são responsáveis pela grande transformação de alimento do animal em alimento carne para nós de alta qualidade. Então, a gente tem que ter olhos abertos, atenção nas oportunidades, porque o rumen, sendo um ambiente tão rico em micro-organismos
e processos internos de digestão de alimento, ali representa uma grande oportunidade sempre de melhoria contínua na eficiência de produção e no profissionalismo do sistema de confinamento. Então, sempre muita atenção nas oportunidades que o rumen nos proporciona. Isso é muito importante lembrar. E dando sequência a isso, o rumen nos mostra que ele é dividido, na verdade, numa dinâmica muito complexa, porque tudo acontece ao mesmo tempo dentro do rumen, mas a gente pode didaticamente separar o rumen em algumas fases. Por exemplo, temos a fase gasosa, que é a parte superior da tela que vocês estão vendo nesse esquema, tem a parte líquida e a parte sólida lá embaixo. Tudo isso passa pela ingestão de alimentos, a transformação desses alimentos nesse ambiente aquoso, a interação entre os micro-organismos que têm que ter uma capacidade e uma velocidade de ligação na superfície do alimento para começar essa digestão, e com isso começam a se gerar o que está escrito ali à sua direita no quadrinho vermelho, que AGCC, ou seja, são os ácidos graxos de cadeia curta, que são uma das peças mais importantes desse jogo, que é a produção de energia para o bovino. Toda a manipulação ruminal vai levar à otimização da produção dos ácidos graxos de cadeia curta através daquela sequência de micro-organismos que vocês veem à direita na tela, que é uma coleção muito grande de capacidade de transformação de um alimento, por exemplo, fibroso, uma folha, uma estrutura celular de uma planta em energia para o bovino, que consequentemente vai levar à produção de carne e gordura de alto valor biológico para todos nós. Muito bem, então a gente já entendeu que profissionalismo é importante, existe aí uma característica de oportunidade e importância na fermentação ruminal, mas existe uma outra fase importante nesse sistema de produção, que é o seguinte: os nutricionistas têm uma excelente capacidade de formular uma boa dieta com níveis de proteína, energia, gordura, minerais, vitaminas, que venham de encontro com as necessidades dos animais para um bom desempenho. Muito bem, mas uma coisa é uma dieta formulada, outra coisa é uma dieta misturada no vagão forrageiro, outra coisa é a dieta fornecida no coxo para os animais comerem, e outra coisa é o que os animais realmente comem, dependendo de vários fatores. Tudo isso que vocês veem à esquerda é o que eu acabei de falar. Dieta formulada, dieta misturada, dieta fornecida e dieta consumida, que ao lado direito da tela vocês veem que é o que nós queremos no final. Tudo isso seja transformado em carne e lucro para o produtor. Mas o consumo, ele é dependente de vários fatores. O primeiro deles que eu gostaria de chamar a atenção, e é muito importante a gente ter domínio dessas informações para a gente não perder oportunidades de melhora e de manejo na eficiência do confinamento. O primeiro deles é a capacidade de controle do trato gastrointestinal dos animais. Isso é dependente, por exemplo, do consumo de água, a digestão e a taxa de extensão da digestão dos alimentos, a anatomia do animal, o fator de enchimento do rumen, que é diretamente relacionado ao consumo de alimento dos animais, vários outros fatores, por exemplo, a qualidade do alimento e da forragem fornecida aos animais e muito mais. Tudo isso influencia no consumo do animal. Outro fator é a parte fisiológica, ou seja, a genética do animal, o momento, animal em crescimento, animal mais adulto, animal mais pesado, tudo isso influencia no consumo. O apetite do alimento que o animal tem pelo alimento, a deposição de gordura corporal, ou seja, na curva de crescimento dos animais ao longo do seu desenvolvimento, tem momentos que ele desenvolve mais estrutura, tem momentos que ele desenvolve mais fibra muscular ou músculo, e tem um momento final onde ele deposita gordura, que isso tudo é interação entre dieta e interação fisiológica do animal. Também temos outros fatores sociais e psicológicos, ou seja, a dominância
dos animais dentro de um mesmo grupo, os antecedentes dele, a homogeneidade e formação de lotes, o tamanho do frame, do corpo do animal. Então, muitas vezes você misturar animais de porte grande com animais de porte pequeno, animais mais jovens com animais mais erados, muitas vezes pode ter um problema. A homogeneidade do lote é muito importante. E, por final, eu levantaria aqui a importância do ambiente físico também no consumo voluntário. Presença de sombra, horas de sol, temperatura do ambiente, qualidade do volumoso, distribuição dos lotes, distribuição de alimento, disponibilidade, o manejo alimentar também, tudo isso é muito importante. Se a gente não dominar todos esses fatores, pode ser que um desses que eu acabei de citar seja determinante no sucesso ou no não atingimento da capacidade máxima de performance do seu confinamento. Então, é muito importante a gente ter isso. E depois a gente começa a entrar num outro ambiente, que é dos aditivos nutricionais. Então, esse aí é muito importante porque o que é um aditivo nutricional? É um ingrediente da dieta, mas que não é um nutriente, mas que afeta o sistema como um todo. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, que é uma oportunidade para o confinamento a utilização de aditivos, seja enzimas, ou seja, fitogênicos, óleos essenciais, para melhorar a performance, o metabolismo, a saúde animal e assim por diante. É muito importante isso, para que no final a gente tenha uma boa relação de custo-benefício, ou seja, retorno do que se investiu na alimentação e nos aditivos. E para falar de aditivos, eu começo citando o já consagrado conceito dos minerais tortuga, onde a gente trabalha hoje com 10 minerais na forma da tecnologia de minerais tortuga, sendo 3 macrominerais e 7 microminerais, além do fósforo produzido internamente pela produção nossa de fosfato de cálcio. O que gera isso tudo? Já está comprovado por vários experimentos: melhor ganho de peso e produção de carne, melhor fermentação ruminal, digestão de fibra, melhor qualidade dos produtos, saúde animal e imunidade, porque os minerais estão ligados diretamente à saúde. E na questão de performance dos minerais tortuga, dentre os vários trabalhos de pesquisa, eu selecionei esses dois para servir de exemplo de comprovação de que o mineral tortuga tecnologia funciona. Então, aqui à esquerda, embaixo, esse primeiro trabalho, a gente vê o efeito do cromo melhorando, vocês veem ali os números de cor marrom, melhorando o peso final dos animais em 14 quilos a mais de peso final e rendimento de carcaça em 1,66 pontos percentuais a mais do que comparado com a suplementação de cromo inorgânico ou talvez até sem cromo. E no outro quadro, vocês veem o efeito, novamente ali nas letras marrons, o efeito da tecnologia de minerais tortuga no período da seca e das águas, onde a gente encontrou, no período da seca, um benefício de maior peso final dos animais suplementados com minerais, com blend daqueles minerais tortuga que eu comentei, e a mesma coisa no período das águas, refletido por um ganho médio diário maior, na casa de 320 gramas na seca, por exemplo, nesse caso desse experimento, com tortuga, e minerais inorgânicos 274, e nas águas acima de 500 gramas com uma suplementação de minerais somente versus 400 gramas. Então, isso é uma importância muito grande da tecnologia. Outra coisa que é muito importante para o confinamento é uma boa nutrição vitamínica. Por quê? Porque a nutrição mineral e vitamínica ela está diretamente ligada à boa saúde animal. E animais saudáveis têm melhor performance sempre. Então, antes da gente pensar em qualquer coisa, a gente tem que assegurar que a gente está proporcionando o que há de mais adequado e melhor para a saúde dos animais. Então, a boa nutrição vitamínica e boa nutrição mineral é extremamente importante para isso. Vamos partir agora para um outro aspecto, que é vamos tratar sobre o amido.
Por que o amido? Porque o amido, proveniente do milho ou do sorgo, representa um dos grandes volumes de alimento envolvido no confinamento e, consequentemente, um dos maiores custos envolvidos na nutrição e confinamento. Então, a gente tem que cuidar desse porque representa muito dentro do sistema de produção. Então, a gente tem que cuidar. E para a gente entender um pouquinho, vamos lá no grão de milho para saber onde está esse amido. O amido representa entre 66% e 70% do grão de milho. Então, ele está distribuído em quase toda a superfície. Se a gente tirar a película do grão de milho e o germe do milho, que é aquela parte marronzinha mais clara no meio do grão, o resto tudo é amido. E ele é distribuído de que forma? Ele é encapsulado dentro do grão de amido. Então, isso é importante por quê? Porque o acesso ao grânulo de amido é determinante para o sucesso da digestão de amido no rumen ou no intestino. Então, é muito importante porque não é tão simples digerir amido simplesmente porque ele está no grão. Existe aí algumas complexidades que a gente tem que ficar muito atento. Eu vou comentar um pouquinho mais adiante sobre isso com números. Então, aqui vocês podem ver nessa tabela, nas linhas vermelhas, por exemplo, o milho tem mais ou menos 70% de amido, o milho, e aí tem uma sequência de digestibilidade, onde a gente pode pular direto para a coluna da direita, onde a variação de digestibilidade do amido pode ser entre 65%, 69% até 99% de digestibilidade total. Isso é variável dependendo do quê? Dependendo da variedade do milho. Então, a gente tem milho duro ou milho flint, que tem uma digestibilidade um pouco menor, e esse milho é o mais comum no Brasil e na América Latina. Tem o milho dente, ou milho dentado, ou milho mais brando, mais mole, que é o milho mais comum, por exemplo, nos Estados Unidos e em algumas regiões da Europa. E isso, pela variedade do milho, já determina a digestibilidade. Mas também o processamento do milho também altera a digestibilidade dele. Por exemplo, o milho moído grosso, um milho moído fino, um milho proveniente de uma silagem de grão úmido ou grão reconstituído, ou, por exemplo, nas tecnologias mais avançadas e caras e mais difíceis de implementar, por exemplo, uma floculação, um milho rolado, com tratamento por temperatura, pressão e umidade, vapor. Então, isso tudo altera a digestibilidade do milho. A mesma coisa para o sorgo, a mesma coisa para a aveia e a cevada. Aveia e cevada não é muito comum no Brasil e na América Latina, mas acontece da mesma forma essa variação. Então, a gente tem oportunidades de melhorar a utilização desse amido, que custa muito caro numa dieta de confinamento. E aqui a gente tem uma simulação disso. Se a gente tiver, é muito comum isso, hein? Uma perda de 20% do amido oferecido pelos animais, considerando aquela relação de amido no grão de milho, então um animal comendo 7 a 8 quilos de milho tem mais ou menos 5 quilos de amido. Se perde 20%, perde 1 quilo de amido por boi por dia. Isso, para repor, seria o equivalente a 1,6 quilos de milho a mais por animal por dia. Então, isso representa quanto? Representa muito dinheiro. A gente estima mais ou menos, pelo custo atual de milho no Brasil, de R$50 a saca, a R$1,40 por boi por dia. É muito dinheiro. Se a gente colocar isso em 90 dias de confinamento, 100 dias de confinamento, são R$140 de perda de oportunidade. E se a gente fizer uma outra análise, quanto essa quantidade de milho, 1,6 quilos, para 500 bois em 180 dias, em 2 giros, significa em hectares de lavoura de milho. São mais ou menos 15 hectares, o que custa, pelo um custo médio de produção de milho no Brasil de R$3.000 por hectare, pode chegar até R$4.000 para grande produtividade, nós estamos falando em R$45.000 de perda ou de oportunidade de melhoria. E aí a gente lança a mão de tecnologia para melhorar essa digestibilidade e diminuir essas perdas através de enzimas, ou seja, diminuir esse gap de digestibilidade de amido ou de perda, fazendo melhor uso do recurso, que é o milho ou o amido.
Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através, voltando lá no início, na manipulação da fermentação ruminal. O rumen tem capacidade de digerir milho, mas a gente pode ajudar esse rumen a ser mais eficiente. Como? Através da utilização da amilase, que é o produto comercial Ronozyme Rumstar. O que faz isso? A amilase é mais ou menos que nem uma tesourinha. Se vocês veem aquela sequenciazinha, aquela cadeiazinha, aquela corrente que vocês estão vendo ali, aquilo representa o amido disponível no milho, que tem duas formas, né? Tem a amilose e a amilopectina. A amilase é como se fosse uma tesourinha que ajuda a cortar esse amido, melhorando a digestibilidade dele. Uma outra forma, voltando ao tema de fermentação ruminal, é a utilização do crina, que é um blend de óleos essenciais para que a gente melhore a fermentação ruminal, melhorando a utilização de nutrientes também, outros nutrientes, e otimizando o consumo dos animais. Para que tudo isso? Para que a gente tenha mais produção de carne e mais lucro naquela proporção de profissionalismo e oportunidades dentro do confinamento que a gente comentou antes. E aqui eu começo já a mostrar alguns trabalhos de pesquisa que foram publicados já para provar que essa tecnologia funciona e vale a pena. Nesse quadro, a gente tem o resultado de um experimento feito na USP, Pirassununga, com 88 bois, 105 dias de trato, uma dieta bastante quente e agressiva em termos de relação concentrado-volumoso, e a gente testou bagaço de cana e silagem de milho como volumoso e a presença da combinação do Rumstar, amilase, e do crina, óleos essenciais, comparado com a monenzina, que já é bem conhecida de todos. E o que a gente encontrou? Maior peso final dos animais, uma otimização do consumo de alimentos, vocês podem ver nas linhas azuis aí, e ao final, esse é o mais importante, maior peso de carcaça quente, que é o PCQ, que vocês veem ali. Isso é muito importante, por quê? Porque o peso de carcaça quente no final é o que paga a conta, é o que traz dinheiro para o produtor. Então, a utilização desses aditivos foi mais eficiente na performance dos animais, na utilização de nutrientes e melhorando o grande fator de geração de renda, que é peso de carcaça quente. E nesse outro trabalho aqui, a continuidade dele, a gente mostra que na linha azul do gráfico, vocês veem que a quantidade de amido nas fezes foi menor para os animais que receberam a combinação de crina e Rumstar, comparado com a linha laranja, que foi só os animais com monenzina. E no final, essa combinação entregou 12,2 quilos a mais de carcaça, ou seja, dinheiro direto no bolso do produtor, por consequência de melhorar a digestibilidade, que foi observada nas fezes com menos amido, menos milho lá sendo excretado no meio ambiente e menos perda, de acordo com aqueles cálculos que eu mostrei, por conta de um ajuste melhor do consumo e toda a manipulação ruminal nessa dieta. Um outro trabalho dessa combinação foi feito também para a gente mostrar mas de que forma a gente consegue explicar a melhor performance. Então, nesse outro trabalho que a gente executou, também na combinação de crina, Rumstar, exemplificado ali pela sigla T4 nos gráficos, comparado com o T1, que é a monenzina também consagrada, a gente consegue ver que a produção de propionato, vocês se lembram que eu falei de ácido graxo de cadeia curta lá no começo? Então, o que a gente conseguiu mostrar? Que essa combinação aumenta a produção de propionato e melhora a relação acetato-propionato no rumen, ou seja, a gente consegue manipular a relação de energia produzida dentro do rumen para o animal. Então, isso é muito importante, porque essa combinação aumentou os gastos graxos dos cadeia curta totais, acético, propiônico e tudo mais, principalmente o propionato, ajustando melhor a relação de acético propiônico, que é a principal fonte de energia para o animal, para ganho de peso e deposição de gordura na carcaça, e melhorando
a relação de nitrogênio amoniacal no rumen, ou seja, transformando mais nutriente em micro-organismos para levar proteína de alto valor biológico para ser digerida no intestino dos animais, melhorando a performance deles. Depois a gente tem um outro capítulo bastante importante, que é a vitamina D. A vitamina D é extremamente importante para a estrutura óssea, homeostase de cálcio e fósforo, para a expressão gênica nas fibras musculares, para melhorar o sistema imune dos animais. Então, animais que têm uma boa nutrição vitamínica com vitamina D têm melhor performance, porque é a garantia da saúde dos animais. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, que a nutrição vitamínica é super importante e a vitamina D é um capítulo à parte nessa questão. E com isso, a gente trouxe, há umas 2, 3 semanas atrás, essa tecnologia realmente muito inovadora, chamada High-D. O que é o High-D? O High-D é uma vitamina D pré-metabolizada no fígado, dentro do processo todo de metabolismo da vitamina D dentro do organismo. A gente já leva a vitamina D numa forma mais ativa do que a vitamina D normalmente utilizada na dieta de confinamento. Então, por que isso é importante? Porque a gente elimina os gargalos da fisiologia animal em utilizar a vitamina D. Por quê? Porque o High-D, sendo a vitamina D pré-metabolizada 25-hidroxivitamina D3, é muito mais eficiente na sua atuação no organismo do que a vitamina D comum. E o que a gente quer com isso? Nós queremos o máximo uso dos recursos disponíveis. De que forma? Estimulando a síntese proteica nas fibras musculares e o estímulo do crescimento muscular desses animais, que no final significa mais carne, mais carcaça na produção animal. De que forma isso acontece? Acontece da seguinte maneira: nas fibras musculares, ou seja, no músculo, na carne, são várias fibras que existem ali. Essas fibras são células. E existem algumas outras células juntos, chamadas células satélites. E o High-D estimula as células satélites a trabalhar melhor no sentido de estimular o músculo a produzir mais fibra muscular ou a fazer essas fibras musculares crescerem de maneira mais rápida e mais eficiente. Isso é chamado de aumento de expressão gênica na fibra muscular. E para comprovar isso, nós fizemos um trabalho em colaboração com a Unesp Botucatu, em colaboração com o professor Mário Arrigoni, professora Cíntia, e a gente estudou 2 coisas nesse trabalho. Primeiro, a performance e segundo, a expressão gênica a nível celular. E o que a gente encontrou nesses 3 gráficos que vocês encontram embaixo é que realmente nas colunas maiores, que foram de animais suplementados com High-D, a expressão gênica nível celular foi maior e melhor do que animais do tratamento controle. O que significa isso? Significa que essa é a explicação para esse quadro que eu mostro para vocês agora, que é o efeito na performance dos animais. E nesse caso, a gente trabalhou com animais confinados, com uma dieta bastante quente, bem expressiva para a performance animal, e nós encontramos 1 ponto percentual a mais no rendimento de carcaça. E lembra que rendimento de carcaça e peso de carcaça são o que primariamente pagam a conta. Claro que qualidade de carcaça, acabamento, qualidade de carne também pode ter algum bônus, mas diretamente quem paga a conta do confinamento é rendimento e peso de carcaça. E aqui a gente comprovou que essa combinação de crina, Homestar, High-D, vitaminas em níveis adequados e minerais de tortuga nos entrega mais rendimento de carcaça, o que é extremamente importante. Mas a gente não parou por aí. Nós continuamos estudando essa combinação desses ingredientes aditivos nutricionais para melhorar a performance e de maneira sustentável. Fizemos um outro experimento com 140 garrotes confinados lá no Centro Experimental da DSM,
lá no Mato Grosso do Sul, e encontramos, neste caso, 4,2 quilos de carcaça a mais. Ou seja, na Unesp, a gente encontrou 4 quilos de carcaça a mais, mas não deu diferença estatística pelo modelo experimental, mas encontramos rendimento de carcaça. E aqui, com um experimento um pouco maior, mais robusto, para a performance, a gente já encontrou o peso de carcaça a mais. Mas a gente continuou estudando isso. Nós fizemos também um experimento com animais cruzados, com animais mais pesados. Vocês percebem ali nos dados que foram 24 garrotes num confinamento extremamente tecnológico, com consumo individual, com pesagem diária dos animais, e eles entraram com 456 quilos durante 105 dias de trato. E nesse caso, de maneira fantástica, o que a gente encontrou na combinação de crina, Homestar, High-D, minerais tortuga e uma boa nutrição vitamínica? Nós encontramos 32 quilos de carcaça a mais. Esses dados foram publicados já no Animal Science, lá nos Estados Unidos, e em breve vai ser publicado o paper completo. Encontramos também ganho médio diário de carcaça líquido de 273 gramas a mais por animal por dia e 2,1 pontos percentuais a mais no rendimento de carcaça. Ou seja, nesse experimento, nós encontramos 2 grandes fatores de lucro para o produtor no mesmo experimento, que foi o peso de carcaça, 32 quilos a mais e 2,1 pontos percentuais a mais de carcaça, numa dieta aí que vocês veem com 55% de amido. Ali está a dieta. Mas a gente foi também a fundo e ver, e no semi-confinamento, é possível também ter o benefício disso tudo no semi-confinamento? Nós fizemos um experimento com 80 garrotes, 4 piquetes separados, tudo muito bem controlado, com pesagem, consumo, e primeiros 33 dias todos os animais receberam o mesmo concentrado na relação de 1,4% do peso vivo. E do dia 33 ao 96, ou seja, 63 dias de avaliação em semi-confinamento, a presença do High-D entregou 105 gramas a mais de ganho médio diário e 6 quilos a mais de peso final dos animais. Ou seja, a pasto, que é uma condição extremamente desafiadora para um semi-confinamento, a tecnologia também faz a diferença. No final, essa combinação toda de tecnologias entregou mais ganho médio diário de ganho médio diário, 200 gramas mais ou menos, dependendo do experimento, mais peso de carcaça, mais rendimento de carcaça, por melhor eficiência do amido digerido, melhor fermentação ruminal, mais energia disponível para o animal, e tudo isso pode ser utilizado nas mais diversas dietas de confinamento. E uma análise, aqui eu já estou dando um spoiler para a apresentação daqui duas apresentações, que vai ser a do Hugo, com os resultados do Tour Confinamento, dos resultados de campo que a gente tem, mas o retorno do investimento foi de 19,7% a mais no rendimento de carcaça, avaliado em 258 fazendas, 19,3% a mais em arroba produzida e na rentabilidade financeira, 64% a mais de rentabilidade financeira em 95 dias. Essa rentabilidade a mais, eu posso dizer que nos confinamentos convencionais, ela foi em média de 2,66% em 95 dias de confinamento, e com a utilização dessas tecnologias todas, chegou a 4,38% de rentabilidade líquida, ou seja, 4,38% é 64% a mais do que 2,66%. No final, eu gostaria de comentar para vocês como que a DSM está globalmente inserida no mercado de ruminantes. Algumas tecnologias vocês veem aí, por exemplo, beta-caroteno, a gente já tem no mundo inteiro mais de 2,4 milhões de vacas utilizando beta-caroteno, que é uma provitamina A para melhorar fertilidade e reprodução das vacas. Com crina, blend de óleos essenciais, próximo de 1,5 milhão de cabeças sendo suplementadas.
mais de 500.000, 600.000, caminhando para 1 milhão de cabeças confinadas e com Homestar. E com todo esse pacote, a presença de produtos e soluções Tortuga e DSM, mais de 30 milhões de cabeças por ano são suplementadas com DSM Tortuga. Então, a presença realmente bastante forte, o que prova que a tecnologia funciona e não seria por acaso que a tecnologia atinge tantas cabeças assim por ano. E, fechando essa nossa primeira parte de conversa, eu gostaria de dizer o seguinte: confinamento, para mim, é sinônimo de profissionalismo em todos os aspectos. Seguido de um bom atendimento técnico, de olho nas oportunidades e aplicação de tecnologia e ciência comprovada, resulta em mais produção de carne e lucro para o produtor. Isso é fundamental porque, no final, a gente tem que produzir mais carne de melhor qualidade para atender a população crescente e a demanda crescente de alimento, mas sempre respaldado por tecnologia, melhor lucro para o produtor e cuidando do meio ambiente com a sustentabilidade. Com isso, eu gostaria de passar a palavra, então, para o Tiago, que vai mediar aí as perguntas. Eu me coloco à disposição para as perguntas. Luiz, primeiro de tudo, parabéns pela aula aí de confinamento. Na verdade, foi um apanhado geral aí e a gente finalizou aí muito bem. O Luiz mostrando todas as tecnologias, os aditivos. Parabéns pela brilhante preleção, Luiz. Vão mandando suas dúvidas. Luiz, temos várias perguntas aqui. Vamos começar com uma sobre o Raidi, Luiz. Você comentou que o Raidi ele é um metabólito da vitamina D e tudo, e tem uma pergunta perguntando justamente, indagando justamente isso. Bom, então ele tem o mesmo efeito se a gente der o Raidi e der uma dose maior de vitamina D. Como é que funciona essa relação? Excelente pergunta, Tiago. Aí a quem perguntou, muito obrigado, porque essa pergunta é muito importante. Não, vitamina D e Raidi não são a mesma coisa e eles não funcionam da mesma forma. E eu vou explicar por quê. Quando você suplementa o animal com vitamina D, essa vitamina D vai ser ingerida, porque está ali dentro do alimento, vai ser absorvida, entra dentro da corrente sanguínea e o primeiro lugar que ela vai é no fígado. E ali no fígado, ela tem que ser metabolizada no 25-hidroxi-D3. Só que o fígado tem uma capacidade limitada de metabolização da vitamina D. Então, ele não consegue acompanhar a velocidade que a gente quer imprimir no desempenho animal. Então, ali é o primeiro gargalo. O que a gente faz? O Raidi já entra nessa forma, então a gente pula essa etapa de metabolização no fígado. Ou seja, a gente já oferece para o animal aquela forma mais ativa da vitamina D, pulando esse gargalo que seria a metabolização no fígado. Por isso que mostra que não adianta fornecer uma quantidade maior de vitamina D, porque a capacidade do fígado não vai acompanhar. Então, a gente tem que lançar mão da fonte mais eficiente de vitamina D, que é o Raidi. Ótimo, Luiz. Muito obrigado. Quem mandou a pergunta foi o Caio César de Andrade. Muito obrigado, Caio, aí pela pergunta. Espero que tenha tirado sua dúvida. Caso não tirou, mande outras aí que a gente faz aqui para o Luiz. Bom, outra pergunta nós temos aqui do Adilson Esquiavo, Luiz. Primeiro ele te mandou um abraço, disse que está com saudades do amigo, e ele falou que qual seria a melhor maneira de aproveitar o amido na dieta. Ele colocou aqui se é na granulometria, no processamento, qual que seria a melhor maneira que, na sua explicação, você falou muito bem que a principal fonte de energia é o amido, né, do milho. Então ele pergunta isso, qual seria a principal maneira de aproveitar melhor esse amido? Excelente também. Adilson, um grande abraço para você aí, prazerão falar com você também. A sua pergunta, obrigado, extremamente importante a sua pergunta. Porque é o seguinte, primeiro, a gente tem que processar o milho.
A gente tem que processar para melhorar a digestibilidade dele dentro do que é possível. Então, pode ser um milho moído fino, pode ser um milho moído mais grosso, pode ser uma silagem de grão úmido, uma reconstituição de milho, pode ser a própria silagem trabalha um processamento naquele milho presente ali dentro. Pode chegar até, por exemplo, algumas situações, por exemplo, de milho floculado, que representa uma das maiores tecnologias para melhorar a digestibilidade. Mas, independente do processamento do milho, a amilase representa aí uma oportunidade extra nisso. Por quê? Porque a gente combina várias oportunidades. Eu posso citar um exemplo para você, que a gente fez um experimento. Eu selecionei alguns experimentos para compartilhar com vocês por causa da questão de tempo. Mas a gente, nesses pacotes tecnológicos, nós temos mais de 15 pesquisas científicas de alto nível e já publicadas para comprovar tudo isso. Uma delas foi uma que a gente executou lá na Exalc, em Piracicaba, com confinamento, testando diferentes granulometrias de milho. Então, nós testamos o milho moído fino e o milho moído grosso na presença ou não, por exemplo, da amilase. Então, aí a gente combina tratamento, processamento do milho na tentativa de melhorar a digestibilidade dele na moagem mais fina com a presença da amilase. E o que a gente encontrou foi muito interessante, que mesmo no milho moído grosso, a presença da amilase melhorou a performance dos animais. E por que isso é importante? Porque quem trabalha em confinamento na fazenda sabe que moer milho não é uma coisa fácil. Demanda equipamento, manutenção, se dá problema no equipamento, você tem um comprometimento tremendo nos animais em confinamento, na dieta, e não pode parar. Então, na eficiência do uso de moinhos, por exemplo, às vezes você pode aumentar a granulometria do milho para melhorar a eficiência disso, diminuir os riscos, mas utilizando a amilase você pode manter uma boa performance. Na verdade, nesse caso, aumentou a performance comparado com o milho moído fino, dando mais segurança na fermentação ruminal com menor risco de acidose. Isso é muito importante. Mas eu posso citar um outro exemplo também. A gente trabalhou ano passado num confinamento nos Estados Unidos com milho floculado, milho mole ou milho dentado, e a gente encontrou a melhor performance do animal num confinamento de 150 dias. Então, foi bastante importante. Ou seja, independente do processamento, entra com a amilase, que ele altera o padrão de digestibilidade, seja por digerir mais amido, ou seja por mudar o padrão da fermentação, mas no final resultando em melhor performance animal. Ótimo, Luiz, muito obrigado. Na mesma linha, eu também vou aproveitar na pergunta do amigo Marcelo Walter. Ele é da Fazenda Estrela Valde. Ele parabeniza o Luiz pela apresentação e pergunta sobre a melhor granulometria para usar em semi-confinamento quando a gente usa o pacote Crina Homestar. Vai na mesma linha? Como é que é? Modifica alguma coisa? Sim, está na mesma linha também. É sempre interessante esse tipo de pergunta, porque a gente fala no confinamento, mas o semi-confinamento é extremamente importante na produção de carne a pasto e representa uma oportunidade muito grande. E mesmo assim, há um investimento muito grande na alimentação, principalmente no milho, né? Que custa muito caro, principalmente hoje. Milho a R$50 o saco no Brasil é muito, muito dinheiro. A gente não pode se dar o luxo de ter perdas nisso aí ou de não utilizar ao máximo esse recurso. Então, vai sim na mesma linha, uma grande quantidade de milho. Quando a gente tem nas fazendas alguma dificuldade de moagem e acaba moendo mais grosso, a presença do Homestar, o Raidi, tudo isso culmina com a melhor saúde, melhor eficiência na utilização de nutrientes e melhor performance animal. Consequentemente, melhor lucro para o produtor. Ótimo, Luiz, ótimo. Chegou mais uma pergunta aqui do nosso amigo Murilo Garré, nosso amigo baiano. Como vai? Tudo bem? Prazer tê-lo aqui conosco. Primeiro, ele parabeniza também o Luiz pela palestra e ele pergunta, Luiz, sobre o Raidi.
o que o RAID, se o consumo dele pode sofrer alguma oxidação até chegar ao rumen, como é que funciona esse processo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é se temos alguns trabalhos com RAID com polpa cítrica, aumentando a absorção de cálcio. Excelente, obrigado, Murilo. Excelente duas perguntas. Vou começar pela primeira ali, que você relaciona a tua preocupação com a estabilidade do RAID. E aí eu vou ampliar a tua pergunta, não só sobre a estabilidade do RAID, seja na manejo nutricional e depois, após o consumo dentro do rumen, sobre a estabilidade, se ele realmente vai ser efetivo ali dentro ou não, mas também eu estendo isso para as outras vitaminas. A DSM é líder mundial na produção de vitaminas e nisso a gente não trata só da produção, mas da forma com que ela chega ao mercado. Então a gente tem, naquele slide que eu mostrei para vocês falando de vitamina, ali na verdade tem mais informação sobre a formulação das vitaminas. O que é a formulação da vitamina? Após a síntese, a gente precisa ter a vitamina disponível da melhor maneira para a aplicação que a gente quer, no caso, animais em confinamento. Então, significa o quê? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma vitamina E. A vitamina E é extremamente importante, efeito antioxidante e tem efeitos fantásticos, principalmente, por exemplo, no confinamento, na adaptação. Mas, por exemplo, você pode ver a vitamina E presente em alimentos humanos na forma líquida, por exemplo, num suco. Você pode ver em alimentos humanos e animais, por exemplo, em barra de cereal, que é na forma sólida. E você vê eles na produção de alimento para animais, que também é na forma sólida, ou às vezes na forma líquida. Mas é a mesma vitamina E. O que muda entre elas? Muda a formulação delas. Por quê? Porque se você for tomar um suco enriquecido com vitamina, você não quer sentir aquela sensação de areia na boca. Então, ela tem que ter uma forma que seja adequada à aplicação. E esse tratamento é chamado de formulação. Para que serve isso? Para ser adequado à aplicação e para trazer estabilidade. Então, muitas vezes, a gente lança a mão de revestimento, de proteção dessas vitaminas nesse trabalho de formulação, para que ela esteja mais disponível e mais estável. Porque existe um conceito antigo de que vitaminas são termosensíveis ou fotossensíveis e elas não têm boa estabilidade. Se a gente pensar pelo conceito da vitamina em si, até tem sentido, mas hoje, com as tecnologias modernas de formulação, isso caiu por terra, porque a gente tem formulações hoje que se aplica na vitamina E, vitamina A, vitamina D, no RAID, que chegam a ser estáveis até mesmo em processo de ração peletizada com alta pressão e temperatura. Então, sim, o RAID mantém, assim como as outras vitaminas, estável e funcional, mesmo diante de processos bastante agressivos. A segunda parte, né, da tua outra pergunta é o RAID com relação à polpa. Está na linha de pesquisa para a gente continuar trabalhando. E com relação à absorção de cálcio, sim, porque a polpa tem uma presença de cálcio maior do que normalmente a gente vê em outros alimentos. Mas o que importa no final é o balanço da dieta em cálcio. O quanto tem de cálcio na dieta. E esse cálcio, sim, pode ser influenciado pela presença do RAID de uma maneira positiva, de forma que a gente tendo um bom balanço cálcio e fósforo na dieta, independente do nutriente utilizado, mas uma dieta bem balanceada, a gente consegue ter uma manipulação bem adequada do metabolismo, não só a absorção, mas o metabolismo de cálcio e, por consequência, também o metabolismo de fósforo, que os dois são extremamente importantes. Ótimo, Luiz, excelente. Chegou aqui várias perguntas, inclusive várias perguntas também da América Latina. Vamos fazer uma. É do Jorge Castaneda. Aqui não tem mostrando qual é o país, mas enfim, é uma excelente pergunta. Ele fala, bom, a combinação de crina, de enzimas, de RAID, realmente essa combinação, ela se paga, ela traz, ela deixa lucro? Qual seria um ROI aí estimado por essa combinação?
Muito obrigado, Jorge, pelo acompanhamento e pela pergunta. Ô, Jorge, obrigado pela pergunta também. É muito bom que a gente consegue trabalhar aí em diferentes países, sempre ajudando todos, independente do lugar, a produzir mais carne melhor para sustentar o mundo. Muito boa pergunta. A relação de custo-benefício, para mim, é extremamente importante e crucial sempre que a gente trata de aditivos nutricionais. De que forma a gente tem que cuidar disso? Um bom aditivo nutricional, ele não tem simplesmente que funcionar bem, ele tem que ser muito bem validado cientificamente para que a gente tenha segurança que aquilo funciona. Primeira coisa, levando ou melhor utilização de alimento, ou saúde animal, ou performance, ou um pouco de cada coisa. Então tem que ter comprovação científica. E para isso, eu reforço para vocês que nós temos mais de 15 trabalhos já feitos e publicados com essas combinações desses aditivos nutricionais, provando a eficiência deles. Muito bem, vamos adiante. E de que forma isso tudo tem retorno financeiro? Esse ponto é muito interessante, porque muitas vezes a eficiência alimentar ela pode ser benéfica por uma redução de consumo e mantendo o mesmo desempenho, ou seja, uma economia aí. Eu, particularmente, sou mais a favor eu quero ver o boi comer, eu quero ver o boi desempenhar mais, mas ele tem que desempenhar na mesma proporção do consumo ou mais para manter uma relação de eficiência alimentar e retorno do investimento de forma positiva. Então, o que a gente encontrou? Que, por exemplo, vou pegar o exemplo daquele experimento que eu citei com animais cruzados, que é muito comum a gente encontrar em vários países na América Latina, que entregou mais de 30 quilos de carcaça. 30 quilos de carcaça representa muito dinheiro. Somente esse exemplo, sem falar no rendimento de carcaça, sem falar na qualidade de carne, sem falar no bônus de acabamento de carcaça, tudo mais. Só o peso de carcaça já representa muito dinheiro que paga não só o aditivo nutricional, mas nesse caso específico, pagou toda a suplementação nutricional dos animais. Nesse caso. Obviamente, tem casos onde o desempenho é um pouco mais discreto, mas, de qualquer maneira, eu posso dizer para você que, de maneira geral, a suplementação, por exemplo, com Raidi, vai custar aí ao redor de uns 9, 10 centavos por animal por dia. E se ele entrega só o rendimento de carcaça em 1 ponto percentual, isso aí suplanta muito o custo, gerando um custo-benefício, um retorno de investimento muito grande. E aí, para finalizar essa resposta, eu lembro aquela análise feita, que o Hugo vai comentar também na palestra dele daqui 2 semanas, que é 64% maior lucratividade comparado com o confinamento tradicional sem a utilização desses aditivos nutricionais. Ou seja, numa avaliação de 258 fazendas, o retorno, ou a rentabilidade líquida do confinamento convencional foi de 2,66% em 95 dias. E com a utilização dos aditivos nutricionais, Crina, Homestar, Raidi, ele entregou 4,38, ou seja, de 2,66 para 4,38 de lucro líquido. Isso é diretamente relacionado ao retorno do investimento, de acordo com a tua pergunta. Sim, e se eu puder até complementar uma informação, Luiz, esse último estudo que você mostrou, nós fizemos a avaliação financeira desse estudo. Então, quando a gente compara uma dieta só com monenzina em relação a uma dieta com Crina, Homestar e Raidi, a gente teve aí um aumento de ganho de peso de 20%, um aumento no peso de canal, né, do peso de carcaça também de 20%, e a rentabilidade financeira em relação à monenzina subiu 64%. Então, a gente vê exatamente isso que o Luiz colocou. A gente está vivenciando hoje uma quebra de paradigma, porque as tecnologias em confinamento elas eram utilizadas para travar o consumo
os antibióticos, a monenzina, essa é a função dela, ela segura o consumo e aumenta ligeiramente o ganho. A gente hoje já quer diferente, igual o Luiz comentou, a gente quer um consumo alto, desde o início, com saúde, né, que a gente tem com os aditivos, porém que isso seja revertido em ganho. A gente tem que aproveitar a carcaça, o preço de reposição cada vez é mais alto e a gente tem que pôr mais carne nessa carcaça, né, Luiz? E é isso que os aditivos nos proporcionam, o Crina, o Rumistar e agora o Raidi, que é a grande tecnologia que lançamos esse ano. Exatamente, sempre a validação científica do aditivo na sua performance é acompanhada de uma avaliação financeira, fundamental. Chegou uma outra pergunta aqui que é interessante, Luiz. A pergunta é do Vitor, e ele diz, olha, eu tenho problemas de refluxo de coxo no meu confinamento. Existe algum aditivo que pode melhorar esse consumo dos animais, que pode diminuir esse tipo de problema? Olá, Vitor, obrigado pela pergunta. Você vê que essa pergunta está diretamente relacionada àqueles aspectos que eu comentei no começo da apresentação sobre a importância do consumo de alimento, quais são os parâmetros que norteiam o consumo de alimento e que, por consequência, vão ser também determinantes na fermentação ruminal. Sim, eu gostaria de chamar a atenção para a importância do consumo no início do confinamento, ou seja, nos primeiros dias na fase de adaptação do confinamento. Se você for assertivo no manejo e na seleção de aditivos nutricionais de forma a otimizar o consumo desde o primeiro dia de confinamento, a tua chance de sucesso no confinamento no período inteiro aumenta tremendamente, por vários motivos. Primeiro porque quanto antes o animal começar a comer, a quantidade de alimento que a gente quer que ele coma, mais rápido ele começa a performar, assim como a gente gostaria que ele performasse. Segunda coisa, a conversão alimentar e a capacidade do animal transformar alimento em carne e gordura é muito mais eficiente no início do confinamento do que no final. Então, a gente tem que otimizar ao máximo esse período para não perder essa chance de grande eficiência alimentar ou eficiência biológica e conversão alimentar. Terceiro, o animal, quando ele sai do pasto, mesmo vindo de um semi-confinamento, e ele entra numa dieta de confinamento com alto teor de energia, mais proteína e muitas vezes com forragem conservada, por exemplo, como uma silagem, que muda a palatabilidade do alimento, isso influencia muito. Então, o que a gente tem encontrado? Eu mostrei no experimento para vocês, que feito lá na USP Pirassununga, e também aconteceu o mesmo nos experimentos da Exalc, lá no nosso centro de pesquisa, que o blend de óleos essenciais Crina, ele melhora a palatabilidade, melhora o consumo de alimento desde os primeiros dias. Num experimento lá na Exalc, a gente encontrou que nos primeiros 28 dias de confinamento de animais tratados com Crina, nós tivemos um ganho de peso nesse período de 28 dias ao redor de 300 gramas a mais de ganho de peso do que os animais controle tratados com monenzina, que muitas vezes a monenzina limita o consumo de alimentos. Então, essa otimização do consumo de alimentos foi determinante para a performance no período de adaptação e no período total de 90 dias de confinamento também foi determinante, chegando próximo de 200 gramas no período total de ganho médio diário, a mais do que animais consumindo monoenzina, que também já promove um bom percentual de desempenho. Mas essa capacidade de modulação da fermentação e do consumo é extremamente importante para o sucesso do confinamento. Ótimo, Luiz, muito obrigado. Infelizmente, nós estamos chegando aí no final, tem tantas perguntas aí que a gente gostaria de responder. Eu acho que a gente tem tempo mais para uma perguntinha muito rápida, Luiz, que também veio da América Latina, que é a respeito da raça. Que nós mostramos, quem fez foi a Sara, que é a raça relevante, alguma raça relevante para usar esses produtos, porque ela viu bastante aí Angus, Nelore. O que você poderia rapidamente aí falar sobre isso, Luiz?
Excelente pergunta, porque cada região, cada país, muitas vezes tem uma raça predominante, seja por capacidade de adaptação ao ambiente, seja por oportunidade comercial, ou seja, até mesmo por preferência do produtor. Então, isso é muito importante, sim. Eu digo para você, a preferência é ruminante. O aditivo pode ser utilizado para ruminantes em geral, inclusive não só bovinos, de corte, mas também vacas leiteiras, cabras, ovelhas, tudo isso é possível da gente melhorar. Por quê? Porque no final eles são ruminantes, eles têm a brilhante capacidade de transformar alimento de normalmente considerado baixo valor biológico em carne e leite de altíssimo valor biológico. Então, essas tecnologias são válidas para qualquer tipo de raça, para qualquer dieta de confinamento, seja vacas leiteiras, seja boi em confinamento, seja, inclusive, bois de vacas leiteiras confinados para a produção de Exato, nós temos isso bastante. Então, eu diria para você, a indicação é para ruminantes em geral. Excelente, Luiz, muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo aí encerrou. Gostaria de mais uma vez parabenizar o Luiz pela palestra, agradecer muito a presença aí virtual de todos, foi excelente a discussão, muita informação relevante e estamos na fase justamente onde nós temos que ser eficientes, né? Um momento de bastante desafio e o uso de tecnologia, como o Luiz Fernando mostrou para nós, é o que vai fazer com que a gente tenha sucesso na atividade de confinamento. Então, mais uma vez, Luiz, muito obrigado a todos, conto com a presença de todos aí na próxima sessão. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado a todos aí, um grande abraço e sucesso. Sucesso, obrigado.